Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, a você que me ouve nessa manhã de sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Nosso devocional diário hoje está em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Paulo vai falar sobre os direitos apostólicos. Ele vai dizer que aqueles irmãos ali em Corinto são o selo do apostolado do Senhor, o selo dele, pois certamente Paulo tinha os ganhos para Cristo, os ganhos para Jesus. Outros podiam até não considerá-lo como apóstolo, mas os coríntios com certeza deveriam considerá-los. Dentro disso, Paulo vai falar sobre alguns direitos que os apóstolos tinham. Ele diz no versículo 4, não temos nós direito de comer e beber. No versículo 5 ele diz, não temos direito de levar uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, irmãos do Senhor e Pedro. Paulo estava dizendo que os outros apóstolos casados levavam mulheres. Pedro, Tiago, Judas, que eram irmãos do Senhor, também levavam. E aí ele vai reivindicar, será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Paulo está argumentando ali com aqueles irmãos que não faziam questão de sustentá-lo, não faziam questão de enviar o material para eles. Ele vai dizer no versículo 11 que se nós sememos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais. Tanto aqui quanto em alguns outros versículos onde Paulo está orientando igrejas, orientando Timóteo, ele vai falar sobre essa questão do sustento dele e dos obreiros na casa do Senhor, daqueles que se dedicam ao ensino, à palavra, que é algo justo, que é algo que está na lei, que é algo que está nas escrituras. Mas Paulo vai dizer que ele nunca usou desse direito, diz o versículo de número 12. E ele diz que se orgulha disso, de não ter usado esse direito. Ele diz no versículo 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Então, Paulo está dizendo, eu tenho esse direito, mas eu não estou reivindicando esse direito. O que ele quer dizer é que outros poderiam usufruir disso de alguma maneira, mas para ele estava muito bem da maneira que ele estava, porque Deus continuava o sustentando, continuava guardando a vida dele, e entre aqueles irmãos ele queria somente dizer e abrir os olhos dele para que eles pudessem enxergar o que Paulo estava fazendo, enxergar que realmente a fé, o evangelho é que precisava ser levado adiante. E aí ele vai dizer que ele pregava de livre vontade, então ele vai ter uma recompensa por aquilo, ele sabe que a recompensa eterna está guardada para ele. Por que Paulo está fazendo isso? Porque ele não quer ser um peso para ninguém. Na verdade, ao contrário, ele se faz. Paulo é uma pessoa multifacetada no sentido de ser aquele que leva a palavra de Deus para várias pessoas de diversas maneiras. Nós vamos ver Paulo falando com gregos, falando com judeus, com romanos, Paulo falando com filósofos, falando com religiosos, de uma maneira muito dinâmica. Ele diz a partir do versículo 20 que se tornou judeus para os judeus, ele se tornou como os que têm lei para os que estão na lei. Ele vai dizer que tornou-se como tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. A pregação do evangelho era o mais importante. Se ele ter que trabalhar para pregar o evangelho trazia liberdade para ele pregar o evangelho, assim ele faria. Porque, versículo 23, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. É interessante que Paulo, ele não para de pregar, ele não para de levar a palavra, ele está ali fazendo tudo para que o evangelho continuasse sendo levado adiante, sendo disseminado e muitos sendo salvos, porque ele era um coparticipante do evangelho. Paulo, ele vai terminar ilustrando isso, mostrando uma questão de competição. Nós estamos, neste ano de 2024, vivendo tempos de Jogos Olímpicos, e na época de Paulo isso já acontecia. Ele diz no versículo 25, todos competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E aí ele vai falar no versículo 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo, e nós temos visto isso em nossos dias, pessoas que trabalham, lutam, que
treinam ardentemente, arduamente, para poderem conquistar uma medalha. Às vezes, para ficar ali durante algumas poucas horas lutando, ou aqui ele cita a corrida e cita também luta, para poder mostrar que estes se submetem a um rigoroso treinamento. E tudo para ganhar, no nosso caso, hoje, em nossos dias, uma medalha que vai perecer, uma medalha que será esquecida. Esses atletas serão logo esquecidos quando passar as Olimpíadas, mas Paulo está dizendo: nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Para sempre. E ele faz isso para quê? Para depois de ter pregado aos outros, ele mesmo não venha a ser reprovado. Que nós possamos observar a Paulo, observar o que ele faz, do que ele abre mão para poder pregar o evangelho, e o que ele faz, ao que ele se submete. Há uma luta constante diante de nós, há uma corrida a ser percorrida, e essa não para ganhar uma medalha, não para ganhar fama, não para ganhar um status que logo será terminado, mas para ganharmos a incorruptível coroa que dura para sempre. Que busquemos isso também da mesma maneira que Paulo, levando o evangelho, fazendo de tudo para com todos, para que alguns sejam salvos no fim das contas. Que Deus abençoe esse fim de semana e a paz do Senhor.